guardamos o sábado. Vou ler a passagem em Colossenses, que afirma claramente que Paulo aboliu a observância do sábado na mensagem evangélica, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 ao 17. Essa citação, essa passagem de Paulo na igreja de Colossenses, ela está muito clara, afirmando algo muito importante para a doutrina cristã, que o sábado foi abolido, junto com outras práticas judaicas. Mas eu não quero comentar somente essa passagem de Colossenses, que é uma prova muito clara de que o sábado foi abolido e que o cristão não deve guardar o sábado, como muitos protestantes costumam de fazer. Eu quero deixar aqui algumas citações dos pais da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, que confirmam claramente, com muita propriedade, que o sábado foi abolido pela igreja, pela tradição apostólica, no primeiro século, no segundo século, no terceiro, no quarto. Eu vou ler algumas citações de alguns pais da igreja. Eu tenho observado muitos vídeos no YouTube que querem pessoas, pastores, teólogos, professores, afirmar que o cristão deve guardar o sábado, porque isso está na Bíblia. Não existe passagens na Bíblia que provam que o sábado foi abolido pela igreja, como esse que eu citei agora. E querem dizer que as pessoas que não guardam sábado, os cristãos que não guardam sábado, é porque fazem uma interpretação de um texto isolado, uma passagem isolada, conforme essa que eu li em Colossenses. Mas eu quero deixar aqui neste vídeo as citações dos pais da igreja nos primeiros séculos, que confirmam que eles receberam da tradição apostólica que o sábado foi abolido pela igreja. Nomes importantes, doutores da igreja, no início do cristianismo. Eu vou começar com uma citação de Orígenes de Alexandria, no terceiro século, que diz assim: Cristo com efeito nos resgatou da maldição da lei, mas não nos resgatou da maldição do mandamento, nem da maldição do testemunho, nem da maldição dos juízos, somente nos resgatou da maldição da lei, isto é, para que não estivéssemos sujeitos à circuncisão da carne, nem sobre a observância dos sábados e de outras coisas semelhantes, o que convém dizer que não se contém nos mandamentos, somente na lei. Homilia sobre o livro dos Números, em Orígenes de Alexandria, que eu acabei de citar. Uma outra citação é de Inácio de Antioquia, que diz assim: aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Inácio de Antioquia. Um outro doutor da igreja é Agostinho, no quarto século, que diz assim: portanto, entre os 10 mandamentos, excetuando-se o descanso no sábado, quero que alguém me diga o que não deve ser observado pelo cristão, seja com relação ao que está ordenado acerca da fabricação e do culto aos ídolos e outros deuses, além do único Deus verdadeiro, seja a respeito de não tomar o nome de Deus em vão, seja no tocante à honra devida aos pais, seja no atinente aos pecados contra a castidade, o respeito à vida e à propriedade alheia, sobre os falsos testemunhos, os adultérios e o desejo de possuir coisas de outrem. Quem dirá que o cristão não deve observar todos esses mandamentos? Agostinho, quarto século. Uma outra citação de Orígenes, que eu vou colocar aqui para vocês, do terceiro século. Mas agora há incontáveis multidões
de crentes que, sem poder, ao menos não todos, explicar de maneira ordenada e clara a coerência da compreensão espiritual. Estão todos, porém, persuadidos de que a circuncisão, o descanso do sábado e o derramamento do sangue dos animais não se devem compreender no sentido corporal, nem a resposta que sobre essas coisas Deus deu a Moisés. Não há dúvidas de que é o poder do Espírito Santo que inspira a todos. João Crisóstomo, no IV século. Aqueles que dentre os judeus acreditaram, tomados pelo preconceito do judaísmo, ébrios de vanglória, ambiciosos da dignidade de mestres, foram ter com os gálatas e ensinaram-lhes ser necessário praticar a circuncisão, guardar os sábados e os novilúnios, e não permitir a Paulo abolir essas observâncias. João Crisóstomo, comentário sobre as cartas de Paulo. Eu quis deixar o testemunho desses pais da igreja, e eu poderia citar aqui vários outros que eu tenho, os livros, em francês, em castelhano, em português, que confirmam claramente que a tradição da igreja que nasceu em Pentecostes, ela nunca guardou o sábado. Não precisamos ir muito longe. Se realizarmos algum estudo de pós-graduação, de mestrado, doutorado, como eu venho fazendo, não é preciso. Porque no início do cristianismo, se você for no início e beber dessa água, dessa fonte limpa, que esses homens de Deus, mestres, doutores da igreja grega e latina, confirmam com muita clareza que o sábado foi abolido. A tradição apostólica do primeiro século, dos 12, eles confirmam ter recebido desses 12 apóstolos que a igreja não precisa observar o sábado, como na lei de Moisés. Isso caiu por terra com o Novo Testamento, com a mensagem de Cristo. Isso são figuras, são sombras das coisas. Nós, para entendermos a mensagem evangélica verdadeira dos apóstolos, devemos recorrer ao princípio, devemos estudar o início do cristianismo. Eu citei esses homens de Deus aqui, algumas citações. Mas eu poderia citar centenas, dezenas de citações que confirmam que o sábado foi abolido pela igreja primitiva, tanto no mundo, no universo grego, tanto no mundo, no universo latino, na igreja latina da época. Nos 4, 5, 6, 7 primeiros séculos, vamos assim dizer, do cristianismo. Então são nomes como de Inácio de Antioquia, que eu acabei de ler. São nomes importantes como Orígenes de Alexandria, um grande doutor da igreja do terceiro século. João Crisóstomo, que viveu na mesma fase, no mesmo século de Agostinho, que eu também li. E aí tem diversos outros nomes que eu poderia ter citado, que dizem, afirmam categoricamente que o sábado foi abolido e que o cristão não deve guardar o sábado. Isso está na tradição apostólica dos primeiros séculos. Você não deve estudar teologia a partir da Idade Média. Você não deve estudar teologia a partir da Reforma ou de algum outro ponto que não seja o começo. Porque senão, e vai acontecer, como já tem acontecido, novidades no seio da igreja e diversas heresias surgindo nesse século 21, como nós temos visto. E é importante voltarmos aos originais, ao início, na Didaquê, na doutrina dos apóstolos, no Pastor de Hermas, nos livros dos primeiros mestres e doutores da igreja, das igrejas. É preciso pesquisarmos para podermos não cairmos em heresias, em coisas que a igreja nunca ensinou. A igreja, o cristão, não deve guardar o sábado. Isso nunca foi ensinado pelos doutores da igreja dos primeiros séculos, que eles estavam falando a sua mensagem que receberam da tradição apostólica, dos 12. Então, isso é muito sério. Eu não estou aqui querendo defender a passagem de Colossenses, porque isso é uma disputa interminável. Eu estou provando cientificamente que a igreja nunca observou o sábado. Ela recebeu essa tradição dos apóstolos.
São nomes que eu acabei de citar nessas obras. E Agostinho também junto nessa lista. Se você quer afirmar com as suas teses, com a sua eloquência, com o seu entendimento, com a sua sabedoria, que o cristão deve observar o sábado, você vai jogar pela lata do lixo Agostinho, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, Jerônimo, Orígenes de Alexandria, Clemente de Alexandria. Isso você não pode fazer, isso é um crime. Isso seria pegar Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, pela lata do lixo, pela janela. É o que eu tenho que dizer, assim, um pouco meio de grosso modo, mas é preciso falar isso no século XXI, porque temos as informações hoje que confirmam essas coisas. Não precisamos estudar numa pós-graduação, como eu estou fazendo, mestrado, e queremos fazer doutorado. Nem é preciso, porque essas obras já se encontram em português, para todas as pessoas, tanto teólogos como leigos. E é impossível Deus estar falando alguma besteira. É impossível Deus estar falando alguma mentira. O sábado, o cristão, a igreja primitiva, no universo grego, no mundo latino, nunca guardou o sábado. Nunca ensinou a observância do sábado. Por quê que estamos vivendo isso ainda no século XXI? Porque eu acredito que é uma falta de humildade. Porque se a pessoa voltar aos originais e voltarmos como protestantes, parece que temos medo daquele período lá inicial patrístico. A igreja precisa perder esses preconceitos, esses medos. A verdade, a igreja primitiva é a verdade. São os primeiros séculos do cristianismo. Que Deus tem me falado. Será que Deus está se enganando? Tem me falado? A igreja nunca ensinou que o cristão deve guardar o sábado. João Crisóstomo, no quarto século, que eu acabei de ler, um grande doutor da igreja, eu não chego nem perto dele. Eu estou estudando, eu vou morrer estudando, e não vou chegar perto da capacidade que Agostinho teve. João Crisóstomo, de origem muito menos. E eu não acredito que nenhum pastor do século XX, do século XXI, chegue perto de Agostinho nos seus estudos, na sua profundidade teológica. E de João Crisóstomo, muito menos, que para mim é mais do que Agostinho. E de Orígenes, que é mais do que os dois. E de Inácio de Antioquia, que teve contato até com os apóstolos, pessoas que conheceram os apóstolos. E entre outros que eu poderia citar. Então é preciso abrir os olhos, é preciso retornar aos originais, é preciso ter humildade e desconstruir aquilo que você recebeu da tradição de alguma crença, de alguma denominação protestante. Você precisa desconstruir isso. E isso é difícil, tem que ser humilde, uma pessoa humilde. E tirar essas tradições humanas que estão como carrapichos na igreja, nas igrejas. Porque tem pessoas guardando o sábado até hoje.